Em meio a solene deserto, os hebreus se aglomeram, os rostos marcados pela dor da opressão. Clamam silenciosamente por alívio. O céu se escurece e um vento suave começa a soprar, trazendo consigo um pressentimento de mudança iminente. Deus ouve os lamentos. Um ancião se levanta, seus olhos cheios de determinação. Ele fala sobre promessas divinas, de esperança e libertação que estão por vir. Os jovens ouvem com atenção, suas esperanças reacendendo. A chama da fé começa a arder nas sombras de suas almas aflitas. O ancião proclama: assim diz o Senhor, eu vi a aflição do meu povo. A multidão se une em murmúrios de apoio e fé renovada. Com a promessa ressoando, uma luz parece emanar do céu. O povo entende que a hora da redenção se aproxima e assim aguardam ansiosos. À medida que a luz da tarde se despedia, os hebreus se reuniram em círculo, orando fervorosamente pelo auxílio divino. Um ânimo novo tomava conta do ar e as palavras do ancião ecoavam enquanto ele lembrava a todos da fidelidade de Deus. Entre a multidão, um homem jovem levantou suas mãos, clamando: como podemos permitir que nossos corações se desanimem? Aquele clamor ressoou e uma onda de esperança passou pela assembleia, cada um sentindo a força da comunhão. As vozes se uniram, formando um coral de súplicas que subia ao céu como uma oferta agradável a Deus. Prostrados com fé, os hebreus se comprometeram a permanecer firmes, apesar das tribulações que enfrentariam. A noite começou a se estabelecer, mas a luz que havia se acendido em seus corações não se apagaria. Um resplendor luminoso despontou entre as nuvens e o povo levantou os olhos, temerosos e maravilhados. A luz parecia prometer que a libertação estava próxima e um profundo sentimento de expectativa encheu a atmosfera. Ao amanhecer, os hebreus se levantaram, decididos a que suas vozes de clamor seriam ouvidas pelo Senhor. A unidade do povo se tornava um testemunho de sua fé, um eco de que eles criam na promessa de libertação. E assim, sob o calor do sol nascente, eles marcharam juntos, prontos para enfrentar o que viesse, com confiança em Deus. E assim, sob o calor do sol nascente, eles marcharam juntos, prontos para enfrentar o que viesse, com confiança em Deus. Enquanto avançavam, a poeira subia e o murmúrio de vozes se unia em uma canção de esperança. Maurício, um dos anciãos, levantou a voz, exortando-os a confiar na promessa de libertação. Com cada palavra, a esperança renascia, como o sol sobre a terra sedenta. Então, numa pausa, eles se sentaram na areia quente, fechando os olhos em oração. Os ventos suaves trouxeram consigo um sentimento de paz, como se Deus estivesse ouvindo suas súplicas. Um jovem Anchel sentiu a urgência de um compromisso maior e se levantou, decidido a testemunhar a força de sua fé. O eco de suas palavras profundas tocou o coração dos que estavam juntos somos mais fortes. Então, em um impulso, seguraram as mãos uns dos outros, formando um círculo de solidariedade e fé. Uma sensação de eletricidade percorreu o círculo, como uma chama que começa a arder. Maurício, com olhos brilhantes, ergueu uma pedra, simbolizando o peso de seus fardos, pronto para entregá-la a Deus. Um a um, os hebreus começaram a fazer o mesmo, cada pedra uma oração silenciosa. Finalmente, em um gesto coletivo, deixaram cair as pedras na areia, liberando suas preocupações para o céu. O som das pedras se dissolvendo na areia ecoou como uma promessa de redenção, um novo começo. Um silêncio reverente tomou conta do grupo, enquanto cada um refletia sobre a entrega feita a Deus. Então, um brilho suave iluminou o horizonte, como se Deus estivesse respondendo às suas orações. Os hebreus, sentindo essa mudança, levantaram os olhos, cheios de expectativa e vontade de seguir em frente. O coração de Anchel pulsava com a certeza de que, juntos, estariam prontos para enfrentar qualquer desafio. Com um grito de união, eles começaram a marchar novamente, firmes em seu propósito e fé restaurada. Cada passo era uma declaração, era um povo marcado por promessa e redenção. Enquanto o sol começava a se pôr, a beleza do momento lhes lembrava que a travessia tinha apenas começado. Corações renovados pulsavam com esperança, prontos para a transformação que Deus prometera. E assim, com seus olhos fixos na luz do novo dia que surgia, eles avançaram cada vez mais com fé inabalável. Deus estava com eles e suas vidas nunca mais seriam as mesmas.
Num vasto campo aberto, os hebreus se reuniram cercados pela luz do entardecer. A atmosfera estava carregada de expectativa e esperança fervorosa. Com a voz do líder ecoando, eles começaram a orar em uníssono. Cada coração transbordava de emoção enquanto clamavam por libertação e conforto. As súplicas subiam aos céus, enquanto cada palavra se transformava em um grito de fé. As mãos levantadas simbolizavam a entrega total a Deus. O vento suave começou a soprar como uma resposta silenciosa. Aquela brisa trazia um alívio reconfortante, envolvendo cada um em um abraço divino. Filhos e pais se entreolhavam, seus rostos revelando a transformação que ocorria. A incerteza começava a dar lugar a uma fé renovada. Cada oração fazia ecoar promessas antigas. As memórias da libertação estavam vivas, como um fogo aceso nos corações dos hebreus. Com fé fervorosa, começaram a citar os feitos de Deus em sua história. Cada relato despertava ainda mais coragem em seus corações. O espírito coletivo se intensificou. Corações se uniram como um só em busca da salvação, enquanto as vozes clamavam por ajuda e proteção. À medida que o clamor crescia, um silêncio profundo se seguiu. O povo sentiu uma presença, como se a própria terra fosse testemunha de sua fé. Os líderes começaram a preparar o caminho, guiando o povo a um lugar de maior fé. Os corações estavam prontos para a mudança. Em meio ao clamor, um novo amanhecer se anunciava. Uma luz suave começou a iluminar o caminho diante deles, simbolizando a esperança. Com fé renovada, o povo se levantou, determinado a seguir adiante. O futuro os aguardava, repleto de promessas e libertação. Com fé renovada, o povo se levantou, determinados. O silêncio reverente era palpável, como um prelúdio ao que estava por vir. De repente, uma brisa suave passou e murmúrios começaram a se elevar. O som da esperança ecoava por toda a terra. No horizonte, a figura de um mensageiro surgiu. Ele trazia notícias que mudariam tudo. A multidão ficou em silêncio, aguardando. Ele ergueu a mão e anunciou: Deus ouviu nosso clamor, a libertação está próxima, preparem-se. Um murmurinho de alegria se espalhou. As vozes se elevaram numa canção de louvor. A união da fé gerou uma onda de coragem. O futuro se tornava um campo de possibilidades. Com a certeza da promessa, o povo se preparou para a jornada que os aguardava, lembrando que a esperança caminhará sempre com eles.